Beleza, galera? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui agora falar do teorema dos limites laterais, que conectam os limites laterais com os limites normais, né? Enfim. É o seguinte, vai ser a aula que fala do teorema que está no próprio Idorize, vocês podem olhar lá. E, bem, para não ser uma aula dada que eu só vou copiar o que está escrito no livro, vou tentar explicar bem o que o teorema diz. Tentar eludecer. Não existe isso, né? Enfim. Vou tentar tornar mais claro o que o teorema diz. E a prova do teorema também não está no livro, então eu vou provar aqui. Apesar de não ser uma prova muito fácil, porque é meio confusa. Mas espero que ajude alguém. E vamos lá, tudo bem? O teorema é o seguinte. Não foi dado o nome no livro, então a gente vai falar do teorema dos limites laterais, tudo bem? Então a aula aqui vai ser do teorema dos limites laterais. Bem, o teorema dos limites laterais diz pra gente o seguinte, que se a gente tem uma função f, enfim, não são absurdas as condições para que o teorema seja válido, então não vou nem escrever aqui, mas a rigor precisaria, tá bem? Mas ele diz o seguinte, que o limite de f de x é igual a L, se o limite normal de f de x é igual a L, de x tendendo a P, isso acontece se somente se existe o limite de f de x tendendo a P positivo, existe limite de f de x tendendo a P negativo, e esses limites são iguais. Mais de f de x em x tendendo a P menos f de x. Pessoal, eu tô falando o limite de x tendendo a P positivo, mas isso tá errado, tá? Só pra, enfim, recordar da notação mais correta, é limite de x tendendo a P pela direita e x tendendo a P pela esquerda, tá bem? Mas enfim, o teorema é esse. O teorema diz pra gente que o limite de f de x tendendo a P é igual a L, se e somente se os limites laterais dessa função existem e eles são iguais, e iguais a L, consequentemente. Tudo bem? E aí, o Idorize escreve aquela famosa frase, né? Demonstração deixamos para o leitor. Então, o que a gente vai fazer agora é demonstrar isso. Não sou um mestre em demonstrações, tá bem? Então, não julguem se ficar o formalismo, mas eu creio que a demonstração foi satisfatória no mínimo, que eu fiz aqui, tá bem? Então, vamos lá. Quando a gente vai demonstrar uma relação lógica de se e somente se, a gente tem que mostrar a ida, então a gente tem que provar aqui o limite de x tendendo a P de f de x igual a L implica que os dois limites existem tudo bem? E eles são iguais. Vou copiar aqui de cima. Estou no tablet, né? Tem que usar o que a gente pode. E eles são iguais. Tudo bem? Então, dado essa condição, a gente tem que conseguir provar que essa aqui acontece. Basicamente é isso que a gente tem a demonstrar. Tudo bem? Pela definição, né? Assim como é feito na análise real, se... Vamos lá. Vou começar aqui. Demonstração. Se 1.1, né? O limite de f de x tendendo a P. Vou tirar esse aqui que não precisa não.
Ou seja, se o limite existe e tal, e aí foi dada essa condição pra gente, isso acontece só se para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que P menos delta, P mais delta, ou seja, x pertencente a esse intervalo, implica que f de x menos L, f de x menos epsilon é menor do que L, que é menor do que f de x mais epsilon. Tudo bem? Então isso aqui acontece. Se esse limite aqui existe, isso acontece. Só que aqui, pra gente demonstrar, a gente assumiu que isso aqui é verdade. Tudo bem? Porque aqui, ó, como a gente quer demonstrar esse cara aqui, a gente assumiu que isso aqui acontece. E a gente tem que demonstrar que quando isso acontece, isso implica que isso aqui também é verdade. Tá bem? Assim funciona a matemática. E aí, enfim, para a gente ter valores mais maleáveis e não tomar que coisas são iguais sem ser, eu vou colocar aqui um epsilon 1 e um delta 1, tá bem? O P vai ser o mesmo. Epsilon 1 e delta 1. Beleza. Então tá. Então a gente sabe que isso aqui acontece. Tudo bem? A gente quer provar que os limites existem. Bem, para um limite existir, a gente sabe que se a gente pro seguinte, vamos começar provando primeiro que o limite de x tendendo a p pela esquerda de f de x é igual a L. Se ele existir, o que vai ter que acontecer? Ele existe, I é igual a L, existe, I é igual a L, não tem rigor essa notação, tá? Mas eu acho que a gente pode entender. Se, somente se, para todo epsilon 2 maior que zero, existir um delta 2 maior que zero, tal que P menos delta 2, x e P, implicar que o f de x menos o epsilon 2 é menor do que o L e menor do que o f de x menos epsilon 2. Tudo bem? Se ele existe e é igual a L, isso aqui tem que ser satisfeito. Tudo bem? Só que veja o seguinte. Se a gente tomar epsilon 2 igual a epsilon 1, o que vai acontecer? A gente vai substituir aqui, ó. Porque o epsilon é dado, então a gente pode escolher ele, tá bem? É só o contexto de precisão que a gente quer da função. A gente vai ter o seguinte. Que se o x está nesse intervalinho aqui, ó. P menos delta. Se o x está nesse intervalo aqui, então a função tem que estar nesse intervalo aqui. Só que a gente partiu do pressuposto de que isso aqui sempre acontece. Que isso aqui é verdade, que tudo isso aqui, ó... Não, aqui não, perdão. De que tudo isso aqui é verdade, ó. Só que como a gente está falando da mesma função, se a gente escolhe o mesmo epsilon, a gente vai ter retornado o mesmo delta. Então o delta também vai ser 1 aqui. Então delta 2 vai ser igual a delta 1. Então a gente pode implicar que se... Isso é óbvio, né? Epsilon 2 é igual a epsilon 1 implica que delta 2 é igual a delta 1, porque a função é a mesma. Né? Então se a gente quer a mesma precisão, a gente vai ter o mesmo intervalo que nos dá essa precisão. Então beleza. Se a gente partiu que isso aqui é verdade absoluta, então aqui já aconteceu. Ó. Então aqui a gente já pode provar que o limite tanto existe, o limite tendendo à esquerda, tanto existe como é L. Porque isso aqui é aceito. Ó. Isso aqui acontece. Por quê? Quando a gente fala que... quando a gente dá essa condição aqui, a gente não está falando que... Ó, se a gente tem um P mais delta, P menos delta. A gente não está falando que, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Não, a gente está falando que se ele estiver aqui, ser satisfeito, assim como se ele estiver aqui, ele também é satisfeito. Então ele pode estar em qualquer um dos dois. Ou seja, não é se ele estiver aqui, ele não pode estar aqui. Se ele estiver aqui, vai ser satisfeito. Se ele estiver aqui, também vai ser satisfeito. Só não vai ser satisfeito com x igual a P. Porque não é isso que o limite está interessado.
Tudo bem? Então, acho que foi suficiente para provar para vocês que se a gente sai daqui, a gente consegue chegar, obviamente, aqui. Tudo bem? Porque isso vai ser uma verdade. Porque a gente demonstrou. Demonstramos. Por quê? Porque se o x, né? Já, se isso aqui acontece, isso aqui também vai acontecer. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá bem? Então, deu para entender. Vou assumir que deu para entender. Se não deu, vocês mandam um e-mail, comenta no vídeo aí, que mais tarde eu tento, se for o caso, fazer uma demonstração mais rigorosa, mas eu acho que assim a gente for por tanto tempo meu quanto de vocês, porque dificilmente a gente precisar usar a definição. É só para ter uma conversa mais rica. E eu acho que assim já é o suficiente, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro caso, demonstrado, tudo bem? Ou seja, demonstramos que isso daqui, foi pela de esquerda, né? Isso daqui acontece, é igual a ele. Agora a gente quer mostrar que esse daqui acontece e também vai ser igual a ele. Tudo bem? E o raciocínio é o mesmo. Vocês podem até tentar fazer sozinhos agora. Tudo bem? Vou copiar aqui. Que ficou certo só de um lado. Ah, não, todos os dois. Vou copiar esse carinha aqui, tá bem? Vou apagar esses rabiscos aqui. Então vamos lá. A gente está saindo daqui, correto? Agora é 1.11. A gente quer provar que se esse carinha aqui, que é a nossa premissa, for verdadeira, a gente quer provar que o limite tanto existe, o limite de x tendendo a p pela direita, assim como ele é L, tudo bem? Então, beleza. Só que isso aqui só vai ser verdade se, pela definição, para todo ε3 maior que zero, existir um Δ3 maior que zero, tal que P menos Δ3, né? Opa, ó o perigo. Que se o x estiver entre P e P mais Δ3. E isso implicar que f de x menos ε3, L f de x mais ε3. Tudo bem? Bom, vamos lá. Só beber uma água. Nesse caso aqui, vamos lá, mesmo raciocínio. A gente está partindo de que isso aqui é uma verdade, ó. Que a nossa premissa é uma verdade. Então tudo isso aqui acontece. Tudo bem? Só que veja de novo, se isso aqui acontece, ou seja, se o x ele está, quer dizer, a gente tem que tomar primeiro aqui o seguinte, né? ε3 igual a ε1, isso implica que o Δ3 é igual ao Δ1. E aí a gente toma a mesma coisa que a gente fez lá em cima, né? Então a gente vai ter o seguinte aqui. Δ1 ε1. Tudo bem? Vamos lá. A gente precisa que se o x é maior que p. Agora veja. O que a gente tem como premissa? Que é menos. Que se o x está em qualquer um desses intervalos, isso implica que o f de x, perdão, a gente vai ter que o L, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Tudo bem? Agora, o que a gente precisa? Provar que se o x está nesse outro intervalo aqui, isso aqui também acontece. Mas a gente acabou de resumir que se ele está no intervalo maior ainda, isso aqui já acontece. Então, se ele está nesse aqui, com certeza ele vai estar nesse aqui.
Porque a gente saiu de uma premissa que dizia a mesma coisa pra gente. Então, a definição, vocês podem concordar comigo que depois que a gente entende, ela até é óbvia. É óbvia. Se a gente entende essa questão dos intervalos, ela é óbvia. Só que dá um medo pra gente, porque mexer com epsilon e delta não é fácil. Não é fácil, é realmente muito termo e muito contra-intuitivo. Inclusive, eu creio que nem estou fazendo uma demonstração formal o suficiente. Tá? Matemáticos podem até me xingar aqui. E dou razão para eles. Mas a ideia do curso por hora, como não é um curso de análise, é entender. E o livro do Guidorizi, creio que eu estou fazendo isso melhor que ele, já que ele nem deu essa demonstração. Então, é essa a minha missão aqui, explicar. Agora, veja. Para concluir. Se o x está nesse intervalo aqui, tirando o p, intervalo aberto, né? Isso aqui vai acontecer. Ou seja, o limite existe e nós, uma vez, ele é igual a L, porque a gente acabou de falar que isso acontece lá em cima. E se acontece em cima, acontece embaixo. Então, o caminho da ida está aprovado. Então, o que a gente fez até agora? Em 1, provamos que limite de x tendendo a p, se ele existe e é igual a L, ele implica que isso daqui acontece. Ó. Foi isso que a gente provou aqui, ó. Tá escrito aqui, vou escrever de novo. Não. Provamos isso, tá bem? Que se isso daqui for verdade, isso daqui acontece. Só que a gente não provou o caminho inverso. A gente tem que provar o quê? Se isso aqui acontece, isso daqui acontece. Tudo bem? Então vamos lá. Vou mostrar essa outra parte aqui. Na verdade, o vídeo está ficando muito grande. Eu vou cortar isso em outro vídeo, tá bem? Senão acho que vai ficar meio pai de assistir. Então vamos lá. Pode tentar até fazer como exercício, acho que vai ser uma boa, tá bom? Então me aguarda aí que eu vou gravar outro vídeo.